Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje eu trouxe este modelinho super fofo e diferente para mostrar para vocês, tá? Como foi que eu fiz. Vou ensinar aqui o passo a passo bem detalhado, com todo amor e todo carinho, como vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. Bem, eu trouxe ele na opção na cor branquinha e na cor rosinha para vocês verem como que ficam bem fofos. Se você já gostou do nosso modelinho de hoje, deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever nesse momento e seja bem-vindo. Não esquece de ativar o sininho de notificações e marcar a opção todas, que tem duas vírgulas, uma de um lado e outra de outro do sininho, tá? Esse sapatinho, ele foi confeccionado no tamanho 8 centímetros, RN, que dá aí até um mesinho, dependendo do pezinho da bebezinha, vai servir até um pouco mais, até uns 2 meses, 3 meses, tudo depende do tamanho do pezinho, né, da estrutura do pezinho do bebê. Bem, então vamos para a lista de materiais. Vamos começar pelos fios, falando aqui do rosinha primeiro. Eu usei o fio Clé duplo, que tem 295 de tex, tá? Ele tem a mesma tex do fio Anne, que é o que eu usei aqui para fazer o branquinho, ó. Tem 295 de tex também. Porém, eu prefiro ainda o Clé duplo porque ele é mais torcidinho e não fica tão assim, não dá bolinha. Quando o bebê usa, não dá aquelas bolinhas, porque ele é bem torcidinho, ó. É um fio muito parecido, digamos assim, bem próximo do Bella Fashion, que eu gosto muito também de usar. Se você tem o fio Anne, você vai conseguir fazer. Se você tem o fio Bella Fashion, também vai conseguir fazer, tá bom? E esse Clé duplo que eu usei é a cor rosa quente, tá? É o 3526. Para confeccionar essa peça, eu usei agulha 2 milímetros. Vamos trabalhar aqui com 50 pontos, visto que a solinha que eu estou usando aqui no canal, ela de 9 centímetros tem 54 pontos, então a de 8 naturalmente vai ter 4 pontos a menos, 50 pontos. Dou uma dica para quem tem dificuldade de fazer essa solinha, ela fica menor, de você trabalhar com fio mais grosso, pelo menos para fazer a base, a parte da sola. E depois trabalhar com um fio mais fino para poder fazer o corpinho, no caso dessa sapatilha, porque ela é feita em 2 etapas. Tem a parte de dentro e esta outra parte de fora, que é esse efeito rendadinho. Bem, o sapatinho é bem fácil de fazer, vocês vão ver, tá? Como que a gente confecciona ele bem rapidinho. O passo a passo, ele é detalhado, então a aula naturalmente vai ser um pouco mais demorada, mas depois que você fizer o primeiro parzinho, tiver anotado aí a receita, você vai tirar de letra, fazer esse sapatinho aqui muito rápido. Usei, ó, essa cola para colar as pérolas, a Pega 1000, mas você pode usar a que você tem costume, tá? E é só uma sugestão também que eu faço. No caso, o interessante aqui é você aprender a fazer o sapatinho. A florzinha também é um detalhe que eu não ensino no vídeo, porque ela é opcional. Então, não vou mostrar para vocês como que faz não, visto que também aqui no YouTube você consegue passo a passo de florzinhas bem mais bonitas que essas, tá? Eu confesso que eu nem ensinei porque eu não achei que ela ficou muito boa, mas tá bom. Só coloquei aqui para mostrar, dar uma ideia de customização para vocês, tanto as pérolas quanto a florzinha. O número dessa pérola é número 4, é de 4 milímetros, ela é a mais pequenininha que eu já consegui encontrar aí no mercado. Olha, vamos precisar da cola de silicone para poder fazer a colagem das solas e também uso ela para colar a parte de fora, essa parte rendadinha ali no sapatinho, na parte interna. E a agulha de tapeçaria para a gente fazer arremates, essa aqui é a número 18. Eu ainda não colei as etiquetinhas no meu sapatinho, mas as que eu uso são da Cuticulta, tem de várias formas, vários tamanhos, várias cores, que você pode estar pedindo lá com ela, tá? O contato dela e de todos os fornecedores estão na descrição do vídeo.
Ah, importante, eu vou usar esse pezinho aqui como base para eu conseguir fazer uma colagem mais perfeita aqui da parte de fora com a parte de dentro. Mas se você não tem ainda, não tem como comprar ainda, não se preocupe que você também consegue trabalhar tranquilamente sem esse pezinho, tá? Esse pezinho molde você encontra lá na Karina Aviamentos, o contato também está na descrição do vídeo. Bem, eu acredito que eu já passei todos os materiais, a tesoura é óbvio, vamos precisar. E se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma coisa, deixa nos comentários também, eu vou estar te respondendo. E vamos então para a nossa videoaula. Nó inicial. Quinze correntes. 1, 2, 3, 4, já volto. Dentro da terceira corrente, contando de cima para baixo, eu vou fazer mais 2 meio pontos altos. 1 e 2. Laço a agulha, trabalho 1 meio ponto alto para cada corrente, e no total 4. 2, 3, 4. Vou laçar a agulha e fazer uma sequência de 7 pontos altos, um para cada corrente seguinte. Concluindo meus 7 pontos, eu retorno. Sobrou uma correntinha no final, onde eu vou fazer, dentro desta mesma corrente, 8 pontos altos. Já tenho 1, 2, 3, e assim até completar 8. Já tenho os 8 pontos, agora eu vou aproveitar para arrematar esse fio, então eu deixo ele encostadinho aqui na base, junto a esses pontinhos que a gente já fez. Agora, para cada alcinha de correntinha que sobrou aqui desse lado, eu vou fazer um ponto, sendo que vai dar exatamente um ponto em cima de cada ponto correspondente a este outro lado. Lacei a agulha, vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Um pontinho em cima de cada ponto do lado anterior. Já volto. Fiz os 7 pontos altos e agora vamos trabalhar 4 meio pontos altos. Continuando do mesmo jeito, ó. Um ponto. Aqui vai dar exatamente no mesmo lugar onde você fez o ponto. Entrou para fazer o ponto do lado anterior. 3. E aqui, o último ponto da sequência. 4. Dentro deste mesmo local, onde nós fizemos 2 pontos no início, nós vamos fazer mais 3 meio pontos altos. Lá no comecinho, pulamos 2 pontos, e esses 2 pontos, eles ficaram aqui fazendo o lugar de um meio ponto, tá? Então, aqui desse lado, nós fizemos 3 meio pontos altos no mesmo lugar, e aqui também, ó, no início, a gente vai ter a mesma quantidade de pontos, contando com as 2 correntes que representam um meio ponto, temos 3 meio pontos aqui também, e ficou igualzinho. Vamos entrar na segunda corrente do primeiro ponto, vamos pular uma, e dentro da segunda, vamos fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Ficamos, então, com a nossa primeira carreirinha pronta. Vamos fazer uma corrente, iniciar a segunda carreira, laçando a agulha, e dentro desse mesmo lugar onde prendemos ou fizemos a união da carreira, vamos fazer 2 meio pontos, formando aqui um aumento de meio ponto alto. Para mim não me perder, eu vou marcar dentro das 2 alcinhas do primeiro meio ponto. Ignora a correntinha que foi feita só para dar alturinha para o primeiro ponto. E vamos aqui marcar. Agora, a gente vai fazer mais 2 aumentos iguaizinhos a esse primeiro. Aqui no segundo ponto, a gente tem que tomar cuidado para pegar as 2 alças direitinho, porque uma fica mais acima e outra mais abaixo. Então, faz assim, ó, com a agulha, que você consegue pegar as 2 alcinhas. E vamos trabalhar um aumento de meio ponto alto, formando o nosso segundo aumento,
e no próximo ponto mais um aumento de meio ponto alto. Aqui nós trabalhamos 3 aumentos de meio ponto, que dá exatamente nos 3 pontos que nós fizemos aqui naquele mesmo buraquinho, naquele mesmo lugar. Agora a gente vai seguir com uma sequência de 5 meio pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Feito isso, agora a gente vai seguir fazendo um total de 6 pontos altos. Vou fazer os meus 6 pontos e já volto. Prontinho. E agora a gente vai fazer um aumento de ponto alto em cada pontinho seguinte aqui daqueles 8. Então, faremos no total 8 aumentos de ponto alto, ficando aqui 2 pontos em cada pontinho seguinte. Este será o aumento. 1 e 2 pontos, já tenho 2 aumentos. Agora eu vou fazer o meu terceiro aumento e assim vamos fazendo até completar 8 aumentos. Já volto. Pronto, agora a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltamos a trabalhar 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E para finalizarmos, temos 3 pontos ali no final, onde vamos fazer um aumento de meio ponto alto em cada um. Já fiz um aumento, 2, são 2 pontos no mesmo espaço. E 3. Prontinho. E agora, para a gente fechar a nossa solinha, finalizar a solinha, nós vamos entrar exatamente onde deixamos marcado. E vamos fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. E finalizamos aqui a nossa carreira número 2. Uma correntinha, iniciando aqui o primeiro ponto no mesmo lugar onde prendemos a carreira, onde unimos a carreira. E vamos seguir fazendo somente ponto sobre ponto até o final da carreira, até nesse último pontinho. Vou marcar aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto para facilitar. E assim a gente fica com um total de 50 pontos baixos na carreira 3, na última carreira da nossa solinha. No final da carreira, eu volto com vocês. Olha, então aqui eu já cheguei no meu ponto 50. Agora a gente vai fazer um arremate para finalizarmos a nossa solinha. Eu não vou unir aqui com um ponto baixíssimo não, tá? Meu marcador caiu, mas eu vou colocar ele aqui no lugar para vocês conseguirem ver. Puxei direto, agora eu viro a solinha desse jeitinho. Aqui a gente vê que tem as 2 alcinhas do primeiro ponto. Nós vamos entrar nas 2 alcinhas do segundo ponto. E aqui vamos buscar o fio para cá. Agora a gente tira o marcador e vamos fazer o seguinte, vamos entrar de baixo para cima, pegando nos 2 nozinhos daquele último pontinho. Vamos sair exatamente no mesmo lugar de onde sai o fio. E vamos trazer ele aqui para baixo, direto. Formou aqui duas novas alcinhas. Pronto, aí feito isso, agora a gente vai regular a laçadinha aqui, como eu estava falando, vai substituir este ponto que a gente pulou lá embaixo, o primeiro ponto. Vamos entrar assim, ó, nessas 2 alcinhas novas, trazer o fio pra cá. E agora, entra um pontinho à frente e leva o fio lá pra trás. Aí, agora a gente vai fazer um arremate. Se você for usar sola dupla, você vai arrematar do jeitinho que eu vou fazer aqui, ó. Só trazer o fio mais pro centro da sola, assim, sem repuxar aqui, tá? E dar o nozinho, fazer o nozinho. Fazer uma correntinha, que vai ser o nosso nozinho. Segura aqui e
segurar firme aqui e puxa aqui para regular ou apertar o seu nozinho. Bem, agora a gente vai cortar o excesso de fio. Se você vai usar uma solinha só, aí você arremata com agulha de tapeçaria por aqui assim, tá bom? Para não aparecer nozinho nenhum aqui, tá bom, gente? Não fica feio. Mas se você for colar palmilha também por cima, aí não precisa se preocupar em arrematar com agulha de tapeçaria não, tá? Pode deixar desse jeitinho que eu fiz aqui. E assim finalizamos a nossa solinha de 8 centímetros. Ela ficou mais abertinha aqui porque eu estou usando o fio Anne, tá? Se estivesse fazendo com um fio mais grossinho, ela ficaria mais fechadinha, tipo essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui eu fiz com o fio dela, é uma 9 centímetros. Aí ela fica mais fechadinha. E aqui, ó, fica com esses espacinhozinhos, porque é um fio mais fino. Essa aqui ainda ficou melhor, ó, que eu fiz primeiro. Agora a gente vai passar cola nas duas solas, deixando a borda livre de cola para não nos atrapalhar na hora que formos unir a solinha com a agulha de crochê, passando pelos pontinhos da borda, tá? Então, a gente passa desses pontilhadinhos para dentro, em toda a solinha, menos na borda. Vou fazer aqui nas minhas duas, tá? Nas minhas duas solinhas e já volto. Pronto, e agora a gente só vai unir uma a outra, cuidando para que os pontos fiquem um na direção do outro. Desse jeito aqui, ó, vou mostrar com a agulha que fica mais fácil. Ó, um pontinho tem que ficar na direção do outro. Arruma a sua solinha para ela não ficar torta, tá? Deixa mais retinha possível. Vai se baseando pelo desenhozinho aqui, ó, do meio, para que ele fique bem certinho. Antes de pressionar para colar de verdade, dá para você fazer esse ajuste, ó. Você vai arrumando a sua solinha onde for necessário. Depois é só pressionar e aguardar uns minutos para que ela cole. Para fazermos a união das solas com o crochê, a gente vai usar uma alcinha de cima e duas de baixo dos pontos que estão na mesma direção, ó. Agora a gente pega o fio, busca ele para cima, formou uma alcinha. Já vem pro próximo ponto, pegando uma alcinha de cima e duas de baixo. E faz o ponto baixíssimo. Toda a carreira será assim, uma alcinha de cima e duas de baixo. E ponto baixíssimo. Nós vamos repetir por 49 vezes. A nossa sola tem 50 pontos, então, vamos fazer 49 pontos baixíssimos. E que vai dar exatamente aqui, o ponto 49, nesse último pontinho antes deste fio. Este fiozinho aqui, ó, identifica de onde sai o primeiro ponto, então você não vai se perder. Então, quando você chegar aqui, ó, um pontinho antes, que vai dar exatamente aqui ao lado dessa linha, onde você vai pegar para fazer o ponto 49, eu vou voltar com vocês, tá? Bem, então aqui, ó, eu cheguei exatamente aonde eu falei com vocês, olha, fica um fio do lado do outro. E aqui a gente vai cortar o fio. Já temos 49 pontos. E agora a gente corta o fio, deixando um pedacinho de linha pra gente fazer o arremate. Bem, então, vamos puxar direto aqui o fio para cima. E aqui a gente vai fazer o mesmo percurso, como se fosse fazer o ponto 49 de novo, ó. A gente vai fazer o mesmo percurso que a gente fez antes para fechar ali o ponto 49. E agora a gente busca o fio, saímos lá embaixo, né? Agora busca o fio, trazendo ele aqui para cima, o fio que estava aqui embaixo. Vamos fazer agora o seguinte, entrar com a agulha por baixo do primeiro ponto, aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto, busca o fio para cá e o outro a gente leva para lá, no sentido contrário. Enfim, concluímos aqui essa parte, agora a gente entra
no próximo ponto, por baixo das duas laçadinhas e traz o fio que estava lá para fora aqui para a parte de dentro. Você pode arrematar esses dois fios com agulha de tapeçaria ou deixá-los aqui à espera para a gente poder fazer um arremate quando passarmos a primeira carreira aqui na sola, tá? Então, é isso. Então, aqui a gente já concluiu a parte de união das solas. Ficou assim, desse jeitinho. Agora, a gente vai iniciar todo o corpinho do sapatinho, tá? Toda essa parte aqui, primeira parte interna, de dentro. Depois que a gente vai fazer essa partezinha rendadinha por fora. Então, iniciando aqui, a gente vai vir exatamente no meio do calcanhar, achar aonde está os pontos que fazem divisão do meio, ó. Aqui, pra mim, vai dar entre este e este pontinho. Eu vou pegar como referência o ponto que está para a esquerda e vou andar 3 pontos, na verdade, contando com esse aqui, com o que a gente está pegando de referência. Ó, 1, 2 e 3. Eu vou entrar aqui no ponto 3, pegando somente a laçadinha de dentro do ponto. Vou pegar esse fio e deixar ele já posicionado aqui, ó, por cima da agulha, para mim já vir arrematando nessa minha primeira carreira. Eu vou fazer uma corrente para prender o fio. Assim, ó. Uma correntinha apertadinha. E agora eu já vou iniciar o meu primeiro ponto, que será um meio ponto alto. Laço a agulha, essa corrente só para dar uma alturinha pro primeiro ponto e também para prender o fio na carreira, tá? No mesmo lugar onde eu prendi o fio, eu já faço meu primeiro meio ponto alto. Vamos trabalhar 50 meio pontos altos. Já estou aproveitando para arrematar esse fio. E quando eu chegar aqui, ó, mais ou menos aqui, eu começo a arrematar esse fio até o finalzinho da carreira, tá? Então, é somente isso, ó. Vamos pegar sempre a laçadinha de dentro, a segunda laçada, deixa eu chegar um pouco mais para cá. Ó, laço a agulha, segunda laçada, assim, e vamos fazendo meio pontos. Total de 50 meio pontos altos. Quando eu estiver com a minha carreira concluída, volto aqui com vocês. Pronto. E agora a gente vai entrar, ó, aqui nas duas alças do primeiro meio ponto alto, ignora a corrente. Nas duas alcinhas do primeiro meio ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo de união, ó. Unimos a nossa primeira carreira. Feito isso, agora vamos iniciar a segunda carreira, fazendo uma corrente para dar altura para o primeiro ponto. Laça a agulha e vem nesse mesmo espacinho onde você fez a união da carreira. E faz o primeiro ponto. Vamos repetir aqui 50 meio pontos altos. Já temos 2, 3 e assim por diante. Aqui eu finalizei a minha carreira 2 e como na carreira 1 a gente vem ignorando a correntinha, entra nas duas alcinhas do primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo para unir a carreira. Agora aqui a gente vai iniciar a carreira número 3. Fazendo uma corrente para dar altura para o primeiro ponto, tá? Aqui no mesmo buraquinho onde nós fizemos a união da carreira anterior, nós vamos fazer nosso primeiro meio ponto alto. Já tenho 1, 2, no total eu ficarei com uma sequência de 16 meio pontos. Eu volto ao concluir aqui a minha sequência. Bem, agora a gente vai fazer uma diminuição e um ponto. Por 3 vezes, nós vamos repetir essa sequência, ó. Iniciando uma diminuição, lacei a agulha, entra no próximo ponto, busca o fio, deixa na agulha, vem pro próximo ponto sem laçar a agulha, busca o fio e deixa na agulha. Agora, ficamos com 4 laçadinhas. Vamos passar o fio por dentro das 4 laçadas, ficando com uma diminuição de meio ponto. Agora, vamos fazer um meio ponto sozinho. Vamos repetir a diminuição. Feita a diminuição, mais um pontinho
sozinho. Aqui a gente já tem duas diminuições, né? Com um intervalo de 1 pontinho. Agora, vamos fazer a nossa diminuição 3. Depois que fizermos a diminuição 3, nós vamos fazer agora, ao invés de 1 meio ponto, 2 meio pontos. 1 e 2. E vamos repetir novamente. Uma diminuição, 1 meio ponto. Uma diminuição, 1 meio ponto. E para finalizar, uma diminuição. Prontinho. Aí agora a gente volta a trabalhar um total de 16 meio pontos. Eu vou fazer aqui a minha sequência de 16 pontos e já volto com vocês. Pronto, e para unir a carreira da mesma forma que fizemos nas anteriores, lá nas duas alças do primeiro meio ponto. Um ponto baixíssimo. Iniciando agora a nossa carreira número 4. Uma corrente para dar altura para o primeiro ponto e vamos fazer uma sequência de 8 meio pontos altos, iniciando o primeiro ponto no mesmo lugar aonde unimos a carreira anterior. Já temos 1, 2, assim que eu completar os 8 pontos eu retorno. Feitos os 8 pontos, agora a gente trabalha uma sequência de 4 pontos baixos. 4 pontos baixos, 2, 3 e 4. Após os 4 pontos baixos, 3 meio pontos. 1, 2, 3. E vamos fazer agora 5 diminuições com um intervalinho de 1 ponto. Ó, então aqui a gente volta a repetir as diminuições em meio ponto alto. Uma diminuição, um meio ponto alto sozinho. Novamente, uma diminuição, um meio ponto alto sozinho. Já temos 2 diminuições. Vamos iniciar a diminuição 3. Uma diminuição, um meio ponto alto sozinho. Temos 3 e agora 4 com essa aqui, 4 diminuições. Um meio ponto alto sozinho e a nossa quinta e última diminuição. Uma diminuição e agora a gente vai fazer os 3 meio pontos. 1, 2 e 3. E 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E para finalizar, 8 meio pontos altos. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto, tá? E para fechar a carreira, após os 8 pontos, gente, repara não que meus filhos estão em casa, tá? Período que não tem aula, já viu, né? Ó, aí entra nas duas alcinhas do primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. E agora a gente já vai iniciar a carreira número 5 com uma corrente para dar alturinha para o primeiro ponto. Olha, eu vou laçar a agulha e vamos iniciar fazendo 7 meio pontos altos, iniciando sempre pelo mesmo lugar aqui aonde a gente, fazendo o primeiro ponto aonde nós fizemos a união da carreira anterior, no mesmo buraquinho. Lacei a agulha e continuo aqui com os meus 7 meio pontos. Eu volto quando eu concluí-los. Feitos 7 meio pontos, agora nós vamos fazer 25 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Vou voltar quando tiver concluída a minha sequência de 25 pontos. Concluí os 25 pontos baixos. Eu não me recordo se eu falei 27 pontos baixos, porque o de 9 centímetros, ele fica com 27 pontos baixos aqui. Mas, corrigindo aqui, caso eu tenha falado 27, são 25 pontos baixos após os 7 meio pontos altos. E agora, eu vou novamente fazer mais 7 meio pontos altos. 2, 3, 4
5, 6 e 7. Prontinho. Vou vir aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro meio ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. E vamos iniciar a carreira número 6 com uma corrente e no mesmo espacinho aqui, no mesmo buraquinho onde fizemos a união da carreira anterior, vamos fazer o nosso primeiro ponto. Total de 5 meio pontos altos. 3, 4 e 5. Perdão. É isso mesmo, 5. Prontinho, aí aqui eu já tenho 5 meio pontos. Então, agora a gente vai fazer uma sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Feitos 8 pontos baixos, vamos fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E agora nós vamos fazer 3 diminuições com intervalos de 1 ponto. A mesma diminuição que eu já ensinei para vocês, ó. Vamos fazer 1 ponto de intervalo. 2. 1 ponto de intervalo. Tudo em meio ponto, tá, gente? E agora a nossa terceira e última diminuição. Vamos repetir aqui os 3 meio pontos. 1, 2 e 3. 8 pontos baixos. Vou fazer aqui meus 8 pontos e já volto. E para finalizarmos, vamos fazer 4 meio pontos altos. Não tem problema daqui nesse finalzinho ficar com um ponto a menos do que a gente iniciou. Lembra? A gente fez uma sequência de 5 meio pontos. Não tem problema não, porque esse ponto aqui, ó, o primeiro ponto ele fica como um ponto central aqui e não vai deixar o sapatinho torto. Nas duas alcinhas do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E agora a gente vai iniciar uma sequência de ponto sobre ponto, tá? Eu não lembro quantos pontos que vão dar, mas vai ser ponto sobre ponto, tudo em ponto baixo. Só assim, ó, no mesmo lugarzinho onde a gente fez a união do ponto, a gente faz o nosso primeiro ponto baixo. E aí, vamos caminhar fazendo ponto sobre ponto. Já volto, eu vou contar aqui, ver quantos pontos deram aqui pra mim, tá? Só pra conferir. E já volto com a quantidade pra vocês. Deram aqui 36 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a união da carreira, entrando aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. E vamos continuar assim, em pontos baixíssimos, ó. Até a gente chegar aqui, aonde a gente fez o primeiro ponto baixíssimo, tá bom? Eu vou marcar, e aconselho que vocês marquem aí também, para facilitar, tá? Então, eu vou vir aqui lá no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. E vou colocar um fiozinho, ou você pode colocar o marcador aí também, se preferir. Só para mim não me perder aqui, aonde eu vou ter que parar com a minha carreira. Eu já volto. Ó, pegando nas duas alcinhas dos pontos, nós vamos circular todo o sapatinho. Pontos bem soltinhos, tá? Não precisa ser ponta apertada aqui, não. Eu já volto. Olha, eu cheguei aqui exatamente na marcação, eu vou entrar novamente nesse mesmo buraquinho, ó, no mesmo pontinho, bem lá no meio do ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo, só para eu finalizar aqui. Aí, corto o fio. Ó, ficou assim. Vamos cortar o fio. Você pode entrar aqui, ó, dentro do próximo ponto, bem no meiozinho dele,
e trazer o fio aqui para a parte de dentro. E arrematar esse fio aqui com a agulha de tapeçaria, se preferir, mas eu não vou fazer isso. Eu vou trazer ele aqui, ó, para baixo, para essa primeira carreirinha de pontilhadinhos, e vou dar um nozinho, porque nós vamos fazer a outra parte do sapatinho e esse nozinho não vai aparecer. A gente vai depois ter uma outra, um outro trabalhado aqui de crochê por fora, né? Aqui vai ser o rendadinho da nossa peça. Essa partezinha aqui, tá? Já volto. Bem, agora a gente vai pelo meio do calcanhar iniciar a nossa segunda etapa. Vamos usar agora essas alcinhas aqui, ó, que estão próximas dos pontos, tá? Pra gente tecer esses nossos motivos. Vamos prender o fio e subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3, para representar um ponto alto. E agora a gente vai fazer aqui mais 2 pontos altos, 1 e 2, todos dentro desta mesma laçadinha. Este fio aqui a gente deixa para arrematar depois, ou só fazer, né, um nozinho aqui por dentro, igual eu fiz com este aqui de cima. Após a gente vai pular uma laçadinha e vir na próxima e fazer um ponto alto. Pula uma laçadinha e na próxima fazemos 3 pontos juntos. 1, 2, 3. Próxima, a gente pula e na que vem após a gente faz um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar. Ó, 3 pontos juntos, um ponto sozinho, pulando sempre entre um e outro, uma laçadinha. Ó, pulei uma laçadinha, faço 3 pontos juntos. Pula uma laçadinha, faz um ponto sozinho. Pula uma laçadinha, 3 pontos juntos. 3 pontos no mesmo ponto. Vou fazer isso até chegar aqui no finalzinho, onde a gente vai precisar fazer uma adaptaçãozinha para dar certo, tá? Então, eu vou voltar só no final. Só continuar a mesma sequência. 3 pontos juntos, pula uma laçada, um ponto sozinho. Aí, vai pular uma laçada, 3 pontos juntos, pula uma laçada, um ponto, repetindo sempre. Bem, aqui, ó, eu já cheguei aqui no finalzinho e fiquei com um intervalinho de uma laçadinha só. Mas eu preciso fazer aqui, entre esse e este outro bloquinho de 3 pontos, um ponto alto sozinho, para ficar com a sequência exata. Então, eu vou usar esse ponto aqui, essa laçadinha livre, para poder fazer este trabalho. Não vai ter problema, tá? E fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente lá do ponto alto. Agora, a gente vai iniciar a nossa segunda carreirinha, aqui da parte de fora, que será também toda em ponto alto. Aqui, como eu já tenho aqui na frente um bloquinho de pontos, eu vou intercalar. Onde eu tenho um ponto alto, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos. Então, eu vou voltar um pouquinho com a minha linha, trazendo ela para cá, ó, com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou iniciar 3 correntes, 1, 2, 3, e neste mesmo lugar vou fazer mais 2 pontos, pra gente ficar com um bloquinho de 3 pontos. E aonde a gente tem 3 pontos, eu vou vir no ponto do meio e fazer um ponto alto. A gente vai trabalhar por toda a carreira assim, ó. Onde eu tenho um ponto alto, eu faço aqui 3 pontos, 2 e 3. Aonde eu tenho 3 pontos, eu venho no meio, no ponto do meio, e faço um ponto alto. E assim por diante, até o finalzinho da carreira. Eu vou voltar com vocês quando eu tiver concluído toda esta minha sequência. Bem, eu cheguei no final da carreira e agora, ó, nós vamos emendar a carreira também na terceira corrente, contando de baixo para cima. Essas 3 correntes representam um ponto alto, com um ponto baixíssimo. Fechamos, então, a segunda carreira. Agora, a gente vai, ó, fazer o inverso. Vou caminhar um ponto baixíssimo aqui à frente. Fazer uma corrente, 3 correntes, para representar um ponto alto.
Aqui a gente vai fazer um ponto sozinho e já vamos vir aqui para cima aqui do primeiro ponto alto, lá dentro do primeiro ponto alto que a gente tem após o motivo, e vamos fazer 3 pontos altos. Temos um motivo já. No próximo espacinho aqui onde a gente tem os 3 pontos, a gente vem no meio, faz um ponto alto, como já mostrei para vocês, e aqui no próximo ponto alto, um motivo de 3 pontos. 1, 2 e 3. Bem, agora a gente vai fazer um ponto alto sozinho aqui no meio, no pontinho do meio dos 3, ó. E vamos trabalhar o próximo motivo em meio ponto alto, tá? São 3 meio pontos. 1, 2 e 3. Já vamos vir aqui no meio, fazer um meio ponto alto sozinho. No próximo ponto, novamente, um motivo em meio ponto. Um meio ponto sozinho. E nosso motivo de 3 pontos, 3 meio pontos. Feito isso, agora a gente vai fazer um meio ponto alto. Lá no meio, ó. E uma diminuição em meio ponto. Vamos fazer a diminuição da seguinte forma. Entra aqui dentro do ponto alto, busca o fio, deixa na agulha. Entra aqui no meio do motivo, lá no ponto do meio, busca o fio, deixa na agulha. E agora, passamos o fio pelas 4 alcinhas. Após a diminuição, nós vamos fazer um motivo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para conferir. Isso, um motivo em meio ponto alto. 1, 2 e 3. Lembrando que essa aqui é a nossa carreirinha 3, tá? Após, a gente vai iniciar outra diminuição, tá? No meio, e aqui agora, vamos pegar no ponto sozinho lá, ó. Fizemos a diminuição. E agora, a gente vai fazer, após a diminuição, um meio ponto alto, lá no meio do motivo. No ponto sozinho, a gente faz 3 meio pontos. Um meio ponto. 3 meio pontos. Até ficarmos com 3 motivos, após a diminuição, 3 motivos de meio ponto. Já tenho 2, né? Um meio ponto sozinho e aqui no próximo ponto, um motivo de meio ponto alto. Vamos fazer um ponto alto no próximo motivo. Aqui a gente já vai fazer, ó, nesse ponto alto, os 3 pontos altos. 2 e 3. Um ponto sozinho. E para fechar, ó, um motivo em ponto alto. Unindo a carreira na terceira correntinha, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. Finalizamos a carreirinha 3. Iniciaremos agora a carreirinha 4, que vai ser toda em meio ponto, tá? Não vamos fazer essa mescla, né, de ponto alto aqui e meio pontos pra cá, não. Iniciando, então, 5 motivos. Aqui, ó, como já é no ponto, nós vamos subir duas correntes representando um meio ponto alto. E vamos fazer mais 2 meio pontos aqui nesse mesmo lugar. Um e 2. Temos 3, ó. Agora, no meio do motivo, um meio ponto. E aqui, no próximo ponto sozinho, a gente faz 3 meio pontos.
um meio ponto, sempre trabalhando assim, desse jeito, tá, gente? Vamos trabalhar no ponto alto e no meio do motivo, no ponto do meio. Ó, então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, faltam 2 motivos. Aqui no meio do ponto, 1 ponto. No meio ponto, 3 pontos. Contando 1, 2, 3, 4, vamos fazer mais um motivo só. No meio do ponto, 1 ponto, e aqui no meio ponto, 1, 2 e 3. No meio ponto sozinho. Agora a gente vai fazer uma diminuição de meio ponto, pegando sempre, ó, no ponto do meio e aqui no ponto que está sozinho. Uma diminuição. Após a diminuição, vamos fazer um motivo aqui, bem aqui nesse meio ponto sozinho, ó. Ou melhor, nesse ponto de diminuição que nós fizemos na carreira anterior. A gente vai fazer um motivo aqui. 1, 2 e 3 meio pontos. Agora, aqui a gente tem três pontos juntos, né? Nós vamos fazer aqui uma diminuição, ó. Iniciando a diminuição aqui no ponto do meio e pegando no próximo ponto, que é a diminuição que nós fizemos na carreira anterior. Após isso, a gente vai fazer 5 motivos, tá? Nesse próximo ponto, a gente já inicia um motivo, e aqui no meio do ponto, no ponto do meio, um ponto sozinho, e damos sequência até lá no final da carreira. Vou fazer aqui, fazendo aqui com vocês para gente conferindo. Já temos 2 motivos, 3 com esse, e aqui agora 4. E 5. Deu aí certinho. Laço agulha e aqui no último bloquinho de pontos, um meio ponto. E vamos fechar a carreira aqui na correntinha 2 com um ponto baixíssimo. E assim a gente finaliza a nossa carreira número 4. Feito isso, agora a gente vai fazer uma carreira toda em meio ponto alto, fazendo o rendadinho, ó, essa parte aqui, rendado, tá? Não dá nem pra ver direito que como é branco, mas esses morrinhos, tá? Essas voltinhas assim, circulares, meia lua, né? Bem, então, aí aqui a gente vai vir dentro do próximo ponto desse bloquinho de 3 e vamos fazer um ponto baixíssimo. E daqui a gente vai subir, deixa eu só conferir aqui, gente. Vamos fazer aqui, ó, nesse ponto sozinho, meio pontos, ó. Um bloco de 3 meio pontos, direto, ó. 1, 2 e 3. Aqui no meio do bloquinho, um ponto baixíssimo. No próximo ponto que a gente tem aqui sozinho, a gente vai repetir 1, 2 e 3. Se você achar melhor, você pode fazer com 4, tá? Com 4 pontinhos. Eu vou fazer com 3 mesmo. Ó, e assim a gente vai fazendo, intercalando o ponto baixíssimo no meio do bloquinho de 3 pontos e os 3 pontos no mesmo lugar aqui, que a gente vai fazer em cima de cada pontinho. Aqui na frente, vamos ver como que vai ficar. Vou fazer essa parte toda com vocês para não dar aqui problema. Então, aqui é a diminuição, ó.
da carreira anterior, eu fiz os 3 pontos no meio do bloquinho de 3 pontos, um ponto baixíssimo. Aqui, ó, na diminuição, 3 pontos. 1, 2 e 3. Olha, agora aqui, ó, o bloquinho de 3 pontos e no meio aqui do bloquinho da carreira anterior, o ponto baixíssimo, vai dar certinho. Desse ponto que está sozinho, bloquinho de 3 meio pontos. 2, 3. E assim a gente vai fazer até lá no finalzinho da carreira, tá? Vou voltar com vocês quando eu tiver concluído todo este meu trabalhadinho, falta pouco. E para finalizar, ó, já fiz os 3 pontinhos, eu venho aqui no mesmo lugar, ó, de onde saiu esse primeiro, onde eu fiz, né, o ponto, a correntinha de união, e o ponto baixíssimo de união, gente. E já iniciei este primeiro coisa. Lá no mesmo, na base, no mesmo lugarzinho, eu fecho a carreirinha com um ponto baixíssimo. Eu faço uma corrente e aí é só cortar o fio. Puxei aqui direto. E agora, ó, a gente vai trazer esse fio aqui para a parte de dentro do sapatinho para a gente arrematar ele aqui. Dessa forma a gente não precisa fazer o arremate com agulha de tapeçaria, mas se você quiser, você pode fazer. Eu vou fazer a correntinha e só cortar o excesso do fio. Aqui naquele fio do começo, ó, você vai fazer o mesmo. Fazer uma correntinha, dando já o nozinho, ó. E assim a gente consegue poupar um tempo aí que a gente gastaria arrematando. Bem, então aqui a gente já tem praticamente o sapatinho pronto. Agora a gente só vai fazer a colagem desta parte de fora com a de dentro. Vou colocar o pezinho molde para facilitar. Eu gosto de colocar, que já fica modeladinho o sapatinho. E aí a gente já vê mais ou menos ali como que o resultado, né, de como que vai ficar. Olha, eu já coloquei aqui, ó, no pezinho molde. Essa parte do calcanhar eu puxo bem ela aqui pra cima, pra ficar bem altinha. Na hora que eu colar, ó, essa parte de fora vai acompanhar esta altura. Bem, então aqui agora a gente vai passar a cola. Você pode passar a cola nele todo ou passar só aqui, ó, na beiradinha, nos motivos, para você colar aqui. Nós vamos colar deixando aparente este detalhe aqui, ó, da beiradinha da borda, que nós passamos em pontos baixíssimos, tá? Aí, é só pegar a cola agora e passar. Não precisa exagerar na cola não, gente. Se for de silicone, a recomendação é dobrada, tá? Não passa muito, porque ela fica muito rígida depois que seca. Aí, tava desentupindo o bico. Bem, então, se você quiser passar nele todo, ó, eu recomendo que você faça assim. Passa um pouquinho aqui, bem abaixo desse trabalhadinho de ponto baixíssimo. Passa aqui onde você arrematou aqui o fio, cortou, né? Pra pontinha colar. Se você quiser colar todo ele, você vem aqui, ó, passando com cuidado aqui nesses detalhezinhos, nesses motivos, tá? Porque se você passar a cola no sapatinho todo, o que vai acontecer, vai ter lugares que não vai ter aonde, assim, aonde colar, vai ficar um vão, né? Aqui, ó, por exemplo, nesses espacinhos que tem entre um motivo e outro. Então, é melhor você passar só aqui nessa parte,
para você ter um bom resultado. Eu vou passar a cola aqui só na beiradinha. Lembrando que quem quiser pode colar todo ele, passando aqui também, ó. Tá bom? Eu já volto. Bem, aqui eu acabei passando até nele todo, tá? Ó, e com cuidado você vai desvirar, ó. Aí vai acomodar aqui direitinho. Eu puxo assim, ó, um pouquinho para baixo e depois eu volto com ele aqui pro lugar, ó. Fazendo ali o formato do sapatinho. Aqui na parte de cima do calcanhar, como eu falei, eu dou uma puxadinha e aí depois eu acomodo essa parte de fora. Para que dê aqui aquele efeito que eu falei, né, do calcanhar ficar mais levantadinho. Bem, então é isso, ó. E agora você só vai ajeitando, pressionando para que realmente cole. Aqui eu já concluí a parte de colagem. Agora a gente vai deixar o sapatinho aqui de lado e vamos fazer a correinha. Essa correinha aqui, ela vai servir tanto pro pé direito quanto pro pé esquerdo. Vai ser feita da mesma forma, só o lado que você vai colar aqui, ó, que vai mudar, tá bom? Então, iniciando a nossa correinha, nós vamos fazer o nó inicial e aqui vamos fazer 27 correntinhas. Ó, então a gente tem já as 27 correntes. Agora a gente vai pular a primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo para cada corrente seguinte. No total, 26 pontos baixíssimos que nós vamos ter. Pronto, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Agora eu faço uma corrente, viro o trabalho, vou pular essa correntinha e iniciar 4 pontos baixíssimos. Aqui, ó, um ponto para cada ponto seguinte, pegando no meio do ponto, como se você estivesse trabalhando, né, só a alcinha de trás. Vai dar essa impressão, ó. Então, já tem 3, 4. Após os 4 pontos, agora a gente vai fazer 14 correntes. 14 correntinhas e eu já volto. Você vai pular aqui, ó, 14 pontinhos também. 1, 2, 3, 4, 5. Vai contando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 15, você vai entrar e tecer 8 pontos baixos, ó. Deixa eu repetir para vocês. Aí, aqui é meu ponto 15. Entrei ele normalmente. Cuidado para não virar o seu cordãozinho e mudar a posição aí que tem que ficar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuidado para não pegar 2 alças. 7 e 8. Essa aqui é mais difícil de pegar, a última. Pelo menos nessa segunda carreira. Uma correntinha, virou o trabalho. E vamos iniciar novamente, pulando a corrente. Iniciar 8 pontos baixíssimos. Vou voltar aqui. Chegando aqui, ó, você só vai continuar fazendo os pontos baixíssimos, no caso, nas correntes. Nós vamos ter, no final aqui do cordãozinho de corrente, 14 pontos baixíssimos, que é a mesma quantidade de correntes que nós temos, pois é um ponto baixíssimo para cada corrente seguinte. Prontinho, e agora é só dar continuidade, ó, aqui. Vamos fazer 4
pontos baixíssimos, usando sempre a alça de trás, tá? Ou pegando no meio do ponto, como vocês acharem melhor para entender. Ó, e aqui a gente já tem formando aqui o segundo cordãozinho que fica solto. No caso, serão 3. Então, vamos fazer o último agora. Uma corrente vira o trabalho, pula a primeira corrente, pula a correntinha e vem no primeiro ponto, já pegando lá no meio do pontinho, fazendo 4 pontos baixíssimos. Após os 4 pontos, vamos fazer novamente 14 correntes. Feitas 14 correntes, vamos vir aqui, ó, contar 8 de trás para frente, ó, 8 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui aonde deu o ponto 8, a gente vai entrar e emendar aqui, ó, fazendo já o ponto baixíssimo. No caso, serão 8. Temos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma corrente virou o trabalho, pula a correntinha, entra no primeiro pontinho e faz novamente os 8 pontos. E vai seguir fazendo aquela do mesmo jeito que já fizemos anteriormente. Depois é só vir por cordão de correntes, no caso vão dar 14 pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada corrente e finalizar fazendo os 4 pontos aqui direto. Eu já volto. Finalizada a nossa carreira e agora faz uma corrente apertadinha e enfim corta aqui o fio. Eu vou levar esses fios aqui para a parte de trás, ó, do meu cordãozinho, dá pra gente saber qual é o lado certo, que ele fica mais ajeitadinho, e qual é o lado avesso, que fica mais fofinho, né? Os pontos ficam mais separadinhos. Você pode optar por usar ou esse lado ou esse aqui, tá? Eu gosto de usar esse lado aqui. Então, aqui, ó, eu vou trazer os fios aqui para essa parte, para mais ao meio aqui dessa tira, ó, mais pro meio da tira. E aí, você pode dar só o nozinho aqui, com cuidado para não deixar aqui, repuxar aqui, ó, nas extremidades. Então, você dá um nozinho primeiro bem, só para você saber, ó, até onde que você vai puxar. E dá um segundo nó para firmar, ó, para você poder puxar um pouquinho mais. Cuidado, se repuxar, você vem e corrige, depois puxa aqui para poder apertar o nó. Corta aqui o excesso e aqui vai ser aquele lado que tem 4 pontos só. Então, nós vamos usar aqui para poder colar essa parte de 4 pontos que a gente vai passar a cola para poder colar aqui, ó. Você pode fazer o pé. No caso aqui, eu tenho o pé direito. E aqui, eu vou fazer o pé esquerdo, ó. É só colar a tira do lado que você quer. Para o pé esquerdo, você cola aqui a sua esquerda, né? E vai fechar para cá. E o contrário, para o pé direito, você vai colar do lado da sua mão direita e ela vai fechar para cá, tá? Lembrando que a parte que vai a cola, que vai ficar fixa aqui no sapatinho, aqui tem 4 pontinhos no início. E eu vou colar mais ou menos, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, na segunda carreira de motivos, ó, no caso aqui tem a segunda carreirinha de motivos, então a minha tirinha vai pegar aqui, e aqui do outro lado também vai ficar mais ou menos pegando aí nessa mesma altura. No caso aqui, essa parte é um pouquinho maior, para ficar mais fácil da mamãe regular, né, o tamanho, ou melhor, o tanto que vai apertar no pezinho do bebê. Eu vou colar aqui e já volto. Se você tiver um molde, vai te ajudar bastante na hora de colar o sapatinho, a tirinha no sapatinho, porque aqui você vai saber mais ou menos o distanciamento
que vai ser necessário, no caso aqui, ó, essa distância aqui, eu quero que pegue bem aqui, ó, nessa alturinha dessa subidinha, né, pra perna. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais pra trás, igual eu fiz nesse aqui, tá? Aí, você vê aí mais ou menos onde você quer colar. Passa a colinha aqui, cola, é simples, tá? E o velcro também é bem simples. Ó, eu passei a cola e agora, antes de colar, eu vou posicionar aqui mais ou menos, ó. Não deixo encostar ali ainda, só para eu ter certeza. Agora sim, eu venho e encosto aqui. Eu deixo ela inclinadinha, tá vendo? Vindo pra frente. Ó, ela não fica reta aqui não, pega assim de forma inclinada. E agora, seguindo essa orientação aqui de lado, eu vou posicionar mais ou menos aqui o meu velcro, para ficar na mesma direção que está essa outra parte, tá? Para você medir o velcro, no caso eu uso esse aqui, ó. A parte que não é áspera é a que vai na tirinha. Então, você pode vir aqui medir, se quiser colocar nesta parte toda, onde a gente fez os 8 pontos, aí você vem e mede aqui até onde que vai pegar, no caso até aqui, ó, e corta. Deixa eu pegar minha tesoura. Ó, eu vou cortar aqui mesmo tamanho. Ou você mede com a fita e depois vem aqui no velcro. E aí, ó, agora eu só vou afinar aqui, vou arredondar um pouquinho. Vou deixar bem fininha essa fita de velcro, essa tira de velcro, porque eu quero que fique bem delicadinha aqui. Aí, no caso, ela vai vir aqui, ó. Passei a cola. Quem quiser pode fazer o seguinte também, passar a cola aqui também, já que já tá delimitado aqui o tamanho, já medi, sei que vai pegar na tira toda, passo cola ali, espera uns segundinhos para depois você vir e fazer assim, ó. Depois que passou a cola, você não cola direto não, tá? Aperta para colar bem. Eu sempre faço assim com a tirinha para ficar bem fininho, bem delicadinho. Dou uma apertadinha assim para fazer o contorno aqui do velcro certinho, o tamanho do velcro certo. E agora vamos colar a outra parte aqui que não precisa ser grande, ó. Já tá aqui, eu vou fazer mais ou menos um pouquinho menor, ó. Assim. Olhem, eu vou vir aqui também, vou fazer o mesmo que eu fiz na outra parte, ó. Vou afinar, arredondando os cantinhos, assim, para colar melhor. Quando fica redondinho, eu tenho a impressão de que cola melhor essas beiradinhas. E aí, agora a gente vai passar a cola. Se você tiver marcada aí aonde, certinho, tem o olho bom, tem onde vai ficar essa outra parte, ó. Aí você já passa um pouquinho de cola aqui também. Isso que eu vou fazer. Deixa eu colocar aqui só para eu ter uma noção. Olha, e vai pegar exatamente aqui na segunda carreira também, tá? Da segunda carreira, vai ficar assim inclinadinho, subindo. Igual aqui, ó. E agora é só pressionar, gente, pra colar, tá? Dou uma puxadinha aqui, seguro, claro, e puxo um pouquinho e coloca ali no lugar. Colei o velcro
Então, agora a gente vai fazer o último acabamento, que é aqui na sola. Vamos passar o ponto rendinha. Para quem não quiser, você pode deixar ele assim mesmo, sem fazer o acabamento na sola, porque já fica com um acabamentozinho aqui, tá bom? Mas, enfim, para quem quiser, vamos lá terminar, então, fazendo o ponto rendinha, que é este aqui, da beiradinha. Olha, eu entro aqui, ó, pegando nas duas laçadinhas, ou se você quiser, você pode pegar aqui mais nessa aqui de cima, ó. E pegar as 3, mas enfim, eu vou usar só essas 2 alcinhas, vou deixar uma sobrando ali embaixo, ó. Aqui a gente tem 3, ó, tá vendo? Vou deixar essa aqui de baixo sobrando. E vamos começar aqui fazer o nosso ponto rendinha, que é opcional, como eu já falei. Você pode deixar do jeito que tá aqui também fica bom. Prendi o fio com uma corrente e já venho, você pode fazer assim, ó, 2 correntes no início, né? E já vem pro próximo, para as 2 próximas laçadinhas, entrou lá, fez um ponto baixíssimo, uma corrente, agora é só uma corrente. Pega as 2 alcinhas e faz um ponto baixíssimo. E assim a gente vai formando uma corrente, repetindo tudo isso. E um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vai formando aqui o nosso ponto rendinha. Conforme você for fazendo, você vai pegando o ritmo, ele vai ficando bem bonito. Só não aconselho você parar e depois retomar o trabalho, porque muda a tensão do ponto e aí fica diferente. Então, vai fazendo de uma vez só essa parte. Olha, e aí vai ficando assim, tá? Eu vou voltar quando eu chegar aqui, exatamente onde eu tenho esse fio. Fiz aqui, ó, meu último pontinho, exatamente no mesmo lugar aonde eu já tinha aquela linha. Agora, a gente corta o fio e é só fazer um arremate aqui. Eu vou trazer o fio que eu acabei de cortar aqui para a parte de baixo, passando aqui por debaixo das laçadinhas que a gente deixou. Tanto esse fio quanto esse aqui, que eu vou buscar agora lá em cima. Você vem um pouquinho à frente, ó, do ladinho do ponto e desce ele. Ó, e assim a gente fica com um arremate bem bacana aqui. E esse fio aqui, que estava aqui, eu vou passar ele aqui pra cá. E agora a gente arremata um aqui e o outro aqui, tá? Eu vou mostrar um e o outro eu vou deixar aí pra vocês fazerem. Ficou assim, ó, o nosso contorno no ponto rendinha. Fica uma gracinha. Bem, eu resolvi colocar umas pérolazinhas e eu estou fazendo assim, eu estou colocando, comecei aqui pela base da segunda carreira, colocando entre o ponto alto e o motivo, ó, aonde eu tenho um ponto alto sozinho e o motivo. Aí depois eu vou subir aqui para a próxima carreirinha, vindo aqui fazendo o mesmo, ó, entre o ponto alto e o motivo, que vai dar bem no meio aqui entre essas 2 pérolas da parte de baixo, tá bom? E em cima eu vou inverter, tá bom? Então, assim eu vou fazer para aplicar a minha pérolazinha de forma que não fique muito. Eu estou usando um pegador de pérola e aqui a pérola número 4 milímetros. A cola que eu estou usando é a Pega 1000, tá bom? Dou um pinguinho de cola e aplico a pérola. Olha, então aqui eu já concluí a colagem das pérolas. Colei no sapatinho todo e fica bem bacana. E aqui eu também colei, só que só na parte da frente, achei bem legal também. Então, fica aí a critério de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. E para quem quiser mudar o formato aqui da tira, ó, do fecho, você pode fazer de outras formas também,
tá bom? Pode fazer ela toda preenchida e colar a tira de estresse aqui, colar um lacinho no finalzinho, tal como eu fiz a primeira vez que eu desenvolvi esse sapatinho, né? A primeira vez que eu fiz ele para uma saída da maternidade, eu fiz ele assim, com a tira de estresse e no finalzinho colei um lacinho, ficou bem bacana. Então é isso, beijos, beijos e até uma próxima aula.